boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso Mestre Divino, nos abençoe mais uma vez nessa noite, nos ajudando a compreender as suas palavras e a quem nós emprestamos, nós oferecemos, melhor dizendo, o nosso verbo para que ele o utilize através da inspiração, da intuição, da melhor forma possível. É uma alegria muito grande, Valéria, e todos presentes, Alexandre, estar aqui nessa casa mais uma vez a convite de vocês. Eu me sinto muito honrado a cada convite de vocês, que demonstra a confiança que depositam na nossa fala, naquilo que nós possamos trazer, embora nós não tragamos nada nosso. Nós trazemos aqui aquilo que aprendemos com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. De nosso mesmo, pouco temos para oferecer. Mas o que a gente tem de pouco é de boa vontade. E aqui hoje nós propomos a vocês fazermos uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Agora vocês vão saber em seguida qual é. Ele está intitulado, nesse livro, que é um livro de cabeceira nosso, do Novo Testamento, tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, a quem nós temos muita admiração, já estamos nos tornando amigos, sempre que estamos em Belo Horizonte, existe a possibilidade, nós estamos lá estudando com ele, tem um grupo de estudos nas quintas-feiras, no qual ele se aprofunda nos conhecimentos da Bíblia e atualmente ele está trabalhando com o Antigo Testamento. Então nós estamos aprendendo muito com ele, e aqui quando nós pegamos o Evangelho para estudar, que eu tenho falado isso muito aqui nessa casa e em outras casas também, que o Evangelho não é para ser lido, assim como as obras espíritas também não são para serem lidas, são para serem ambos estudados, que é um pouco mais do que lido apenas. E nós temos feito algumas descobertas pelas reflexões que vamos fazendo, pelas análises, que tem nos ajudado muito a caminhar pela vida. E aí, quando vamos a alguma casa espírita, nós oferecemos essas reflexões como algum presente mesmo, uma proposta de refletirmos juntos sobre aquilo que nós vamos conseguindo compreender da doutrina espírita. Então, nessa noite eu ofereço para vocês essa passagem do cego, da cura do cego de Betsaida. Em primeiro lugar, eu gostaria de refletir com vocês. Há um provérbio, há um ditado que muitos conhecem, que é mais ou menos assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Não é isso? Todo mundo conhece esse ditado, né? Mas eu gostaria de propor que hoje nós fôssemos um pouquinho além desse ditado. Nós pensássemos um pouco diferente, no sentido de o pior cego é aquele que não sabe que é cego. Fica mais complicado ainda, não fica? Porque o cego, quando ele quer ver, ele vê com as mãos. Ele lê braille. Ele vê pelos odores, ele vê pelos ouvidos. Mas talvez o pior cego seja aquele que não sabe que é cego. Então pensa que vê, mas não vê. E nessa passagem de Marcos, há algo mais ou menos isso que desperta essa nossa reflexão para esse sentido. Mas antes de nós
entrarmos nessa passagem que nós vamos ler agora, gostaria de lê-la e voltarmos um pouco na história desse processo que se encadeou nessa cura de um cego em Betsaida. O Evangelho diz o seguinte: dirigem-se a Betsaida, Jesus e os discípulos. Aqui não está escrito, mas nós sabemos pelos capítulos anteriores. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. Jesus levou. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza a todos. E enviou Jesus para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Pequena passagem, né? Simples, objetiva. Jesus pega o cego pela mão, que é trazido a ele, sai da aldeia, cura-o e devolve para a sua aldeia. Mas para que nós compreendamos com mais amplitude essa passagem, eu acredito que seria interessante nós pontuarmos alguns detalhes nessa fala do apóstolo, do evangelista Marcos. Por exemplo, a primeira coisa que ele fala aqui, que nos chama a atenção, é o começo, o título dessa passagem, e a última coisa que é tocada aqui: o cego de Betsaida. E ao final, Jesus envia-o de volta à sua aldeia. Olha como que ele faz um link. Do começo ao fim, ele fala de uma mesma coisa e encerra lá. Talvez esse fosse um ponto-chave, talvez esse seja o ponto-chave, o ponto principal do nosso entendimento, da nossa compreensão. Mas para isso, é que eu convido vocês a esse retorno ao passado cultural, passado histórico dessa região, para que nós compreendamos a importância dessa aldeia a qual Jesus se refere. Então nós vamos voltar um pouco, algumas aldeias antes, quando os discípulos acompanham Jesus logo após a segunda multiplicação dos pães. Nesse momento eles estão no barco, Jesus não está participando da conversa, e os discípulos começam a conversar entre si acerca daquelas dúvidas que eles tinham com relação ao colégio apostólico. Quem é o mais importante? Quem que vai tomar conta disso aqui mais na frente? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? E sempre observando pelo lado material. Então Jesus para, vira-se para eles e os adverte: acautelai-vos quanto ao fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. E aí nós vamos lá para a confeitaria Prado. Lá vocês usam fermento, né, Alexandre? Bastante, né? Eles fazem pão, fazem biscoito, fazem bolo, roscas. E ali usam fermento. Para que é usado o fermento? Para levedar a massa, fazer com que ela cresça, não é isso, gente? Estou enganado não, né? As donas de casa, também as cozinheiras, até mesmo os cozinheiros, os pizzaiolos que podem estar presentes aqui, sabem disso, que o levedo, o fermento, leveda a massa, e a massa cresce. E os discípulos achavam que Jesus estava falando do fermento dos pães, porque ele acabava de
Acabaram de fazer uma multiplicação desses pães. E como eles não tinham mais pães, falaram, bom, essa deve estar falando dos pães que nós não trouxemos. Ele fala, olha, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do fermento dos fariseus, aquele fermento que é capaz de levedar toda a massa humana, a massa de pessoas. E guardaram também do fermento de Herodes, o governador daquela região, que também tinha um comportamento dentro da política que era muito parecido com o comportamento que os fariseus tinham dentro da religião. E os fariseus eram uma casta, um grupo social tradicional daquela época, que comandava ou que direcionava as pessoas dentro do entendimento que eles tinham das Escrituras Sagradas. E ali eles conduziam as pessoas dentro daquilo que eles queriam, dentro dos seus propósitos, e nem sempre eram propósitos nobres. Então Jesus fala, acautelai-vos com relação a esse fermento. Mas eu não estou falando de fermento material, estou falando de algo que é espiritual. Nesse momento Jesus dá a deixa para que eles observem o próximo acontecimento que virá, que é o capítulo seguinte. E eles chegam à aldeia de Betsaida. E o que era uma aldeia naquele tempo? Aldeias eram aqueles aglomerados, como até hoje é a mesma coisa, só que hoje eles tomaram proporções maiores, mas hoje, naquele tempo, as aldeias eram reduzidas, 40, 50 pessoas, 100, talvez até chegasse a 200 pessoas, mas eram locais onde se vivia em comunidade, as pessoas não tinham sobrenome, era fulano filho de Cicrano, Beltrano marido de fulano. Tanto é que nós temos nós temos Pedro bar Jonas, Pedro filho de Jonas, não era Pedro Prado, não era Pedro Cabral, Pedro Barroto, não era, apesar de existir um Pedro Barroto, não é, Olívio? Mas esse não era. Então era fulano filho de, e era identificado dessa forma. Então as pessoas se conheciam pelos nomes, e em se conhecendo pelos nomes se mostrava uma intimidade familiar, uma intimidade que somente as aldeias proporcionavam pela proximidade das pessoas. E ali naquele momento as pessoas envolviam-se umas com as outras, sabia quem casava com quem tinha filho com quem traía quem que era de bom caráter, quem não era, quem era confiável. Então as pessoas se conheciam e se identificavam socialmente, criavam uma identidade, ou seja, comungavam ideais, comungavam pensamentos, sentimentos, atitudes, que formavam ali um ambiente também espiritual além do material. Formavam a sua psicosfera, o seu campo mental, baseado naquilo que elas protagonizavam naquelas aldeias. Então Jesus vai entrar nessa aldeia de Betsaida com seus discípulos. Mas ainda antes de entrar, no capítulo mais anterior, Jesus passando por uma situação, ele fala dos ais. Não é aquela carta do baralho, não, tá? Aqui são ases. Ele fala dos ais. Quando a gente mete o dedo no quente, né? Ai, queimou. Mas ele fala também do ai de ti. Fala de um futuro. Então ele fala, ai de ti, Betsaida, aldeia de Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom, que são duas regiões da Síria, houvesse acontecido os mesmos sinais, os mesmos prodígios que aconteceram aqui, nessa região, lá não teria acontecido o que aconteceu com aquelas pessoas. Quer dizer, vocês aqui em Betsaida estão sendo
entre aspas, privilegiados por uma demonstração da lei divina, da vontade de Deus com relação às pessoas, o que não aconteceu em Tiro e Sidom. Isso aí é uma outra história, nós não vamos entrar em detalhes, isso, nós vamos remontar lá o Antigo Testamento, lá no livro de Reis, onde houve questões políticas, uniões matrimoniais por interesse, e aí o profeta Elias acabou decapitando vários sacerdotes de Baal. Nós não vamos entrar nesse detalhe, não, só para saber que lá naquele momento, aquela sociedade andava também fora das leis divinas, em desacordo com a harmonia espiritual do ambiente. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ou estou complicando? Está indo bem? Está indo bem. Vamos então continuar. Então Jesus chega a Betsaida com seus discípulos naquela mesma aldeia do Ai de Ti, Betsaida. Porque Betsaida também não estava se comportando fraternalmente. Era uma cidade à beira do lago, onde a pesca havia trazido muita prosperidade para aquela região, para aquela cidade. E onde corre a riqueza, mais fácil o cabelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Palavra de Jesus, né? Então, lembremos disso e por que aquela cidade estava com toda essa dificuldade moral, inveja, promiscuidade, orgulho. Então, quando Jesus ali chega em Betsaida, é trazido para ele um cego. E aí, nesse momento, agora nós vamos tentar aprofundar nisso que o apóstolo, o discípulo Marcos nos escreve. Vamos tentar compreender espiritualmente o que é que ele nos relata e o que é que Jesus fala e demonstra para os espíritos que ali estavam vendo encarnados. Ele não estava falando para corpos, não estava falando para um cego orgânico, fisiológico, físico. Ele estava falando para um espírito. E aí ele advertiu, por isso ele advertiu os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Observem, prestem atenção no que não está sendo dito, no que está subjetivo às coisas, está implícito sem ser falado. E ali, as pessoas trazem o cego até ele. E olha a simbologia disso. Quando você traz alguém para ser curado, você está se interessando porque está gritante aquilo dele. Ou ele é trazido pelas conjunturas da vida, pelo sofrimento, por ter se cansado de passar por essas situações de doença ou de enfermidade moral. Então ele é trazido. Aqui não fala quem trouxe, fala trouxeram, não é isso que está ali? Trouxeram Jesus, a vida trouxe esse doente, esse deficiente visual para ser curado por Jesus. Mas ele estava num ambiente que era a sua aldeia, um ambiente pesado, um ambiente energeticamente complicado para que Jesus pudesse agir sobre uma transformação moral daquele indivíduo. Então Jesus pega-o pela mão. Lembra daquela música do cancioneiro popular, da Igreja Católica muito usa, até muito emocionante, até muito cantada no momento dos enterros, dos funerais. Segura na mão de Deus, não tem uma música assim? Imagina alguém segurando na mão de Deus. Não consigo imaginar. Porque segundo o Espírito de verdade, Deus é a inteligência suprema do universo. Então não tem mão, inteligência não tem mão, não tem cabeça, não tem corpo. Mas ali estava o representante da inteligência suprema. O Cristo planetário, ele segura o cego pela mão e conduz o cego
até fora da aldeia. Ou seja, retira-o daquele ambiente psíquico, energético que ele estava, e ali sim vai se processar algo que não tinha campo lá para se processar. Então ele retira. Chegando lá fora da aldeia, isentos agora desse ambiente, cospe-lhe nos olhos. Parece que é uma prática daquela época. Não consegui referências com relação a isso. Mas imaginemos nós esse cuspir. Muitas vezes alguma pessoa chega para nós com problemas, com dificuldades, chega desesperada e ela fala: que bobagem, fulano. Que bobagem. Isso é só você fazer isso e aquilo. Você vai ver como é que resolve. Nós não estamos vivendo o problema dele. Falar de fora, às vezes, é muito tranquilo. É muito fácil nós enxergarmos, receitarmos, cuspirmos nos olhos das pessoas ou nos ouvidos soluções mágicas, que nem sempre a pessoa tem condição de assumir naquele momento uma mudança de atitude que vai levá-la à solução daquele problema. Então, nesse momento, é cuspido nos olhos dele a cura. E pergunta: você vê? Você está vendo ao menos um pouquinho? Alguma coisa? Isso que eu te falei tocou você alguma coisa? E ele fala: vejo, mas eu vejo pessoas como árvores que andam. Eu não sei na casa de vocês, na minha casa tem algumas árvores lá e elas, desde que nasceram, estão no mesmo lugar. Na casa de vocês, árvore anda? Alguém aqui? Não. Não. Lá em casa também não, mas certamente que isso era uma forma, era uma expressão idiomática daquele local e daquela época. Mas nós podemos compreender o que ele fala aqui no sentido espiritual. O que é uma árvore? Para que serve uma árvore? Ela dá fruto? Dá sombra? Não. Ela refresca? Ela renova o ar através da fotossíntese? Oferece a madeira, abrigo dos pássaros e assim por diante, muitas coisas. E às vezes as pessoas se comportam como árvores também. Você procura um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa da sua confiança, e aquela pessoa te oferece uma sombra da boa conversa, da boa fala, recebe você com carinho e oferece um fruto de uma boa palavra, renova o ar dos seus pulmões através de falas otimistas que encorajam, e você fica renovado. E se vai. Isso acontece muito nas agremiações religiosas, nas nossas casas, também na nossa vida diária. Mas no mês seguinte a pessoa volta com o mesmo problema. Aí aquele que recebeu fala assim: ih, lá vem fulano. Bom, eu estou aqui, deixa eu ajudar. Faz a mesma coisa. Passa mais um mês, aparece o fulano de novo e não está adiantando nada. Deixa eu dar um jeitinho, eu estou com pressa agora, fala que eu não posso ter uma reunião agora e vai embora. Percebe como a árvore andou? A sombra que ele havia encontrado não encontra mais? O fruto não está mais ali? A árvore andou. E ele só conseguia perceber isso, pessoas como árvores que não o ajudavam sempre. Caminhavam e ele não se encontrava mais. É uma forma de compreendermos aqui também, espiritualmente. E aí Jesus, o que faz nesse momento? Toca-lhe os olhos e pergunta de novo: você vê agora?
E como é diferente você cuspir as verdades nas pessoas, de você tocar-lhe a doença moral, tocar-lhe o coração, tocar a pessoa naquilo que ela precisava receber. E aí ele fala, agora sim, você compreendeu a lição, compreendeu a mensagem, compreendeu o ensinamento, agora sim, eu vejo com profundidade e pormenorizadamente. Essa é a visão do Espírito. Quando ele se identifica como ser imortal e começa a perceber a vida, mesmo estando encarnado, como algo passageiro, como um momento de transição no qual ele vai voltar a sua forma de origem, que é a forma espiritual. E aí ele tem condição de curar ou salvar-se de todas as enfermidades e doenças. Ele consegue ver em profundidade os assuntos, os acontecimentos e pormenorizadamente detalhes. Olha que detalhe interessante. Fulano chegou triste hoje. Lá na nossa casa nós temos uma companheira lá que está presente aqui. Eu vou olhar discretamente para ela. Nossa companheira Sônia. Ela faz esse trabalho muito belo lá na nossa casa. Ela tem essa percepção, me permita usá-la como exemplo, de ver quando as pessoas estão oprimidas, está abafada, e ela manda mensagem no Zap. Você está bem? Achei você meio abafado hoje. A pessoa chega triste, fulano, está acontecendo alguma coisa? Chama no particular e faz esse trabalho muito lá. Eu tenho certeza que aqui também na casa tem várias pessoas que fazem isso. Mas lá, porque ela está presente aqui, a gente pode usá-la como um exemplo concreto. Lá tem muitas pessoas também. Então nós, quando as pessoas conseguem perceber com profundidade as outras, conseguem perceber com profundidade a vida, ela começa a ver pormenorizados os detalhes que a cercam. Deixa de andar desatentamente, andar distraído, como diz aquela música popular, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Enquanto eu estou andando distraído, ele está me protegendo mais ou menos, o acaso. Mas quando nós já sabemos das coisas, o acaso fala, metaforicamente, agora que você sabe essa coisa, você anda por sua conta. Você já sabe o caminho. Então, nesse momento, o cego começou a ver pormenorizadamente detalhes do que o havia conduzido até aquela condição de cegueira física, que é consequência de uma cegueira moral. E aí Jesus nos entrega para ele a chave da compreensão dessa passagem. Ele diz para ele, vá agora para a sua casa. Mas ele coloca uma condicionante nisso aí, né? Mas não entre na aldeia. Quando eu li essa passagem, me chamou a atenção, saltou aos olhos esse detalhe. Vá para a sua casa, mas não entre na aldeia. Olívio, você está morando na Ilha dos Araújos ainda? Mora, né? Sua casa sem entrar na Ilha dos Araújos? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Pois se a casa deles está dentro daquela aldeia chamada Ilha dos Araújos, não tem como fisicamente você fazer isso. Então Jesus estava falando de algo que não era físico.
não era material. E ele fala com esse indivíduo: olha, volta para a sua aldeia, que é o seu lugar psíquico, o seu lugar de relacionamentos humanos, relacionamento com outros seres, com outros espíritos que têm as mesmas dificuldades talvez que você, e às vezes até maiores, que podem estar cegos também, ou estão caminhando para uma cegueira, mas não entre na atmosfera deles, na atmosfera espiritual. Não entre no clima emocional, no clima psíquico, no clima energético dessas pessoas, dessa sua comunidade. Percebem como que Jesus tratava cada doente, cada enfermo, com a sua forma própria? Quando ele curou outros cegos, eles não entraram com tantos detalhes assim, os seus evangelistas não entraram nesses detalhes que são tão importantes para que nós compreendêssemos e compreendamos aquilo que Jesus fazia e falava, que era muito mais do que material. Porque para Jesus, imaginemos, nós estamos falando do Cristo planetário. Esse Espírito que nós não temos nem condição de compreender qual é a condição hoje dele, condição moral dele, condição de forma. E era esse ser espiritual, esse ser evoluído, puro, que estava aqui lidando com essas pessoas. Então ele não estava preocupado com corpos. Porque eu vou contar um segredo para vocês aqui. Não conta para ninguém, tá? Aquelas pessoas que Jesus curou, todas morreram depois. Não imediatamente, mas morreram. Assim como nós também, nosso corpo vai morrer também. Então não era fundamental, embora fosse importante, não era fundamental para a mensagem de Jesus, para o propósito dele de ter vindo à Terra, curar corpos. Ele aliviava, ele exemplificava para mostrar o que é possível se fazer, desde que se tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, para que recuperasse condições de trabalho, condições, ferramentas de trabalhadores para se melhorarem moralmente. Mas ele advertia: vá e não tornes a pecar, para que coisa pior não venha acontecer, ou que não suceda o mesmo. Ou seja, mude o seu comportamento moral, mude a sua forma de transitar pelas diversas energias do planeta, da sua comunidade, da sua formação mental, para que isso que está te acontecendo, eu estou te dando uma carga extra de energia para você se dissipar dessa, e você procure manter essa energia, manter esse magnetismo, sem entrar nas outras vibrações. Mas nem sempre a pessoa era capaz de sustentar aquele magnetismo que Jesus passava, e voltava a ser leproso, voltava a cair no erro, voltava a ficar aleijado. Mas todos eles iriam, a seu tempo, morrer também um pouco, ter o corpo desfalecido, porque isso é uma lei natural. Então Jesus fala aqui, e em diversos outros momentos, para os espíritos imortais, para que nós percebamos o subjetivo do fermento dos fariseus, aquilo que é imposto, muitas vezes foi imposto para nós por outras linhas religiosas que professávamos, por pensamentos ou por atitudes que todo mundo faz, eu vou fazer também. Olha a massa. Todo mundo fala, eu vou falar também. Todo mundo pensa assim, eu vou pensar também. E
vamos nos tornando cegos na nossa Betsaida. Seja a Betsaida familiar, seja a Betsaida do nosso trabalho, da nossa atividade profissional, da nossa casa religiosa, da nossa relação social, qualquer que ela seja, e vamos nos conduzindo como cegos, tateando, esperando sermos carregados pela mão, mas nós muitas vezes não vamos até a mão estar segura. Então a nossa reflexão dessa noite é nessa direção, para que nós busquemos, fica aqui a sugestão, para que nós busquemos compreender com mais profundidade e pormenorizadamente as coisas da vida. Que nós possamos procurar tirar as escamas materiais, do olhar material, materializado, imediatista, consumista, dos nossos olhos, para que possamos enxergar realmente o que nos interessa, ou o que deveria nos interessar enquanto aqui encarnados. Porque a encarnação é algo muito breve, 60, 70, 80 anos, talvez 18 para alguns, e depois retornamos para lá, para o plano espiritual, para o mundo espiritual, para reavaliarmos o que fizemos com a nossa oportunidade. Nós estamos aqui querendo colocar pesos desnecessários nem culpas nos ombros de ninguém, não é esse o objetivo. Mas nós estamos aqui numa casa, num local, ou num fórum, vamos assim dizer, de discussão dessas coisas. Se eu sou espírito, e mais, se eu sou espírita e já conheço essas coisas, já estou aprendendo essas coisas, o que falta para melhorar, se é que eu sou, estou falando de mim, né? Esse cego espiritual, o que me falta para diminuir a minha cegueira, ou mesmo para curar? Então fica a pergunta, fica a sugestão. Agradeço imensamente a casa pelo convite, agradeço a vocês pela atenção, por esses olhares de simpatia que a gente percebe daqui. Espero ter sido útil a vocês nessa noite de alguma forma. Muito obrigado.